Olá, intérprete do universo, espero que esteja tudo bem contigo. Estamos nós aqui para este especial de eclipses do mês de agosto e esta é a explicação para o eclipse lunar em Peixes, que vai acontecer no dia 28 de agosto. Este vídeo eu vou dividi-lo em 5 partes diferentes. A primeira parte, onde eu te vou explicar tudo sobre o eclipse lunar em Peixes, depois o porquê de eu ter escolhido o anúncio que eu coloquei logo no início em cima, e vamos também ver para a frente, agora a seguir este vídeo, vou-te explicar sobre a meditação de sintonização que vais fazer comigo, sobre o bónus especial que eu tenho para ti e também o último anúncio que eu deixo ficar em baixo, que também é bastante interessante para tu veres, ok? Então, vamos começar por falar um pouquinho do nosso live, que é para isto ficar mais bonito, vocês me acompanhar, muito lindo, e deu para maior também, que é para tu poderes ver. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre esta questão do eclipse lunar parcial em Peixes, ok? Então, primeiro, o que é o eclipse lunar? Ora bem, nós temos a Terra, temos o Sol na frente da Terra e temos a Lua a seguir ao Sol. Portanto, há determinadas posições aqui na face da Terra que, quando o Sol está a passar na frente da Lua, a sombra dele vai tapar, o posicionamento em que ele está, faz com que a sombra dele tape a Lua, e nós durante algum tempo, e neste caso aqui são algumas horas, pelo menos umas 3 horas, ainda demora ao Sol, sabes que o Sol anda muito mais devagarinho que a Lua, não é? Então demora a passar ali na frente e nós vemos a sombra projetada, redondinha, e parece que a Lua está a desaparecer, ok? E depois parece que ela volta outra vez a ser recuperada. Obviamente que eclipses lunares só acontecem quando a Lua está cheia, claro, não é? Não há outra hipótese. Então, e o que é que isto significa em termos energéticos? Ora bem, vamos imaginar que o Sol e a Lua são duas colunas que estão a dar música, ok? Então imagina, o Sol está a dar música rock e a Lua está a dar música clássica, por exemplo, ok? Quando nós temos um eclipse, o que é que acontece? Principalmente o eclipse lunar, o Sol já não está muito forte, principalmente se for à noite, ok? Pronto, não vai estar muito forte. Mas principalmente o que vai ser eclipsado, ou seja, vai deixar de estar tão forte, é a Lua. Ou seja, é como se alguém chegasse ali e começasse a pôr a coluna da Lua muito baixinha até sair o som completamente, e depois aos pouquinhos voltar-se outra vez a ligar para que a coluna, o som voltasse outra vez a ser ouvido. Então, repara, o que é que acontece quando aquela coluna deixa de ter o som, ou mesmo até fica completamente silencioso? Tu consegues ouvir outros tipos de ruídos que estão à volta, ok? Que com aquela coluna estava ali a tocar, tu não conseguias, ok? Portanto, consegues compreender isto em termos de comparação, certo? Então, pronto, imagina isso em termos energéticos, ou seja, a Lua está constantemente a refletir a energia do Sol, ok? Então, repara, a não ser quando ela está na Lua, né? Já não consegue, mas pronto. Mas no caso da Lua cheia, ela está a refletir a energia do Sol. Portanto, é aquela altura em que nós conseguimos sentir mais aquelas energias. Se de repente há um corte naquela energia, é a oportunidade de nós podermos sentir outras coisas, outras energias, outras músicas, não é? Que vêm da galáxia, podem nos ajudar a resolver alguma situação correspondente à energia da vibração onde este eclipse está a acontecer, ok? Portanto, podem acontecer coisas assim fora do normal, diferentes, podes ter insights, podes ter outras coisas que sejam assim mais fora da caixa, exatamente porque é uma outra energia diferente que te está a influenciar na tua vida e te está a dar a oportunidade de tu tratares aquele assunto que normalmente é tratado pelo signo de uma forma diferente, ok? Aqui em específico, este eclipse lunar, ele está posicionado na constelação de Peixes, ok? Portanto, vai mexer com o eixo do Peixes Virgem, ok? E vai pedir para nós fazermos aqui um trabalho que nós já temos vindo a fazer desde há 2 anos para cá, desde que o Novo Norte entrou em Peixes, e portanto nós temos estado a ter os eclipses em Virgem e em Peixes, ok? E que agora, neste eclipse em específico, o nódulo já não está em Peixes, já está a 29 graus, está mesmo no finalzinho de Aquário, porque os nódulos andam ao contrário, ok? Portanto, há aqui uma tónicazinha diferente que eu já te vou falar, mas este é o último dos eclipses neste eixo de Peixes Virgem, ok? É o último que nós temos. Ou seja, há um trabalho que nós vimos a fazer desde há 2 anos, mais ou menos, para cá, que convém nós verificarmos o que é, o que isto significa. E então, quando nós falamos do eixo Peixes-Virgem, nós falamos sobre uma espiritualidade mais consciente, porque o Peixes tem a ver com intuição, com sensibilidade, com inspiração, ok? Muitas vezes está ligado aos sonhos, aquela célebre frase, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, estás a ver? Tem a ver com esta energia do Peixe, ok? E depois temos o Virgem, que tem muito mais a ver com a concretização, a materialização, planear, discernir, um método para podermos concretizar,
E aí nós estamos a falar muito mais sobre a energia do Vision. E o que nós queremos aqui com estes eclipses é dar aqui um boost a este eixo, ou seja, nós começarmos sim a utilizar a espiritualidade cada vez mais na nossa vida, mas de uma forma que seja prática e consciente, ok? De maneira a que traga resultados para a nossa vida e não que nos deixe ali a viajar na maionese, sonhar coisas e depois a desiludir-nos, que é o típico do peixe, ok? Mas também não queremos demasiar a racionalidade, temos de trazer aqui um pouco de fé também à mistura, porque senão também fica tudo muito ali by the book e também não é isso que a gente quer, ok? Mas em específico, este eclipse, porque estamos a falar do eclipse em peixes, está-nos a dar a oportunidade de nós trabalharmos a concretização dos nossos sonhos, ok? Criarmos aqui uma ligação com algo superior, os nossos mestres, os nossos guias, o superior que queira chamar, ok? O universo todo, ok? Criarmos aqui uma ligação mais forte para podermos estar mais sintonizados e depois um plano de ação da nossa parte para que o universo perceba, tipo, ok, nós estamos no caminho, nós estamos a mexer. Como dizia o Picasso, é bom que a inspiração te apanhe a trabalhar, ou seja, nós estamos a trabalhar. E depois vem, neste caso, não é a inspiração, é a intuição, não é? E já tem um campo para se poder movimentar, ok? Faz-me lembrar um bocado aquela história da pessoa que se vira para Deus e diz: Deus, eu queria tanto ganhar o Euromilhões, ok? E Deus responde lá de cima: pelo menos joga, ok? Pronto, é um bocado esta a ideia, ou seja, temos que, sim, fé, mas uma fé com ação e com planeamento dessa ação para depois nós obtermos resultados melhores futuramente, ok? Agora, percebeste esta ideia, então? Ok, então estamos aqui a falar muito sobre a palavra do planear, ok? Planear os nossos sonhos para conseguirmos alcançá-los pronto, e direcionar-nos para realizar os nossos sonhos, ok? Depois, vamos passar para o próximo slide todo limpo, não é? Para o anúncio que eu deixei ali inicialmente, ok? Então, porquê que eu escolhi aquele anúncio? Primeiro porque eu achei super divertido, ok? E depois tem tudo a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar. Repara, ora pensa comigo. O que é que aquela criança queria? Ela começou a jogar futebol e ela percebeu que não tinha ninguém para jogar com ela, ok? Então o que é que ela pensou? Ok, deixa-me ver como é que eu arranjo alguém para jogar comigo. E ela foi buscar uma coisa, tipo, ela podia simplesmente ter pensado que podia arranjar um amigo qualquer que viesse e jogasse a bola com ela ou qualquer assim do género, ok? Mas não, olha só o pensamento rebuscado desta criança. Ela foi planear tudo para que os pais tivessem um jantar romântico, para que eles pudessem conceber um irmão, para que ela depois pudesse ter um irmão para poder jogar a bola com ela. Estás a ver? Quando nasce, ela vai lá afirmar até mesmo o rapaz e põe lá os ténis de futebol, que é para ele, as sapatilhas, não é? Que é para ele poder jogar depois com ele, ok? Então, achei muito engraçado e é um bocado divertido e tudo, mas traz-te aqui a consciência disto, que é, se tu queres alcançar um determinado objetivo, um determinado sonho, é muito importante que tu planeies isso, ok? Claro que tu vais dizer assim, oh Ana, mas depois os planos podem sair furados. Tudo bem, às vezes o universo vai olhar para os nossos planos e vai dizer assim, eu consigo fazer melhor, ok? E estraga-nos os planos para nos mostrar algo melhor do que aquilo que a gente estava a treinar naquele momento, ok? Então é muito interessante tu teres esta visão de, ok, eu vou planear, eu vou estar mais seguro, menos estressado, menos preocupado, porque eu sei que eu tenho um objetivo para alcançar e sei que estou focado naquilo e sei que tenho um plano para alcançar esse objetivo, ok? E ao mesmo tempo eu sou flexível o suficiente para entender que às vezes os meus planos vão sair furados porque o universo vai interferir para me mostrar algo melhor na minha vida, ok? Então, não esquecendo aqui, foi por isso que eu escolhi aqui especificamente este anúncio, porque é para te ajudar a entender isto, ok? Nesta fase deste eclipse lunar em peixes, nós precisamos muito de trabalhar esta questão aqui de, ok, o que é que eu quero alcançar e como é que eu faço para lá chegar, ok? Criar um plano de ação que não tem que ser uma coisa rebuscadíssima e tal, não, simples, prática, mas é um direcionamento, ok? É algo que te diz assim, olha, é para ali, ok? Pronto, vamos lá. E, portanto, é importante neste momento fazeres uma revisão, lembrando que isto é uma lua cheia, portanto, lua cheia é boa para rever aquilo que andamos a fazer, ok? É bom para chegarmos a clarificar melhor aquilo que nós queremos para a nossa vida. Portanto, revemos e vamos ver onde é que eu estou a precisar de planear um bocado mais. Onde é que eu poderia chegar mais longe se eu tivesse um plano de ação, às vezes até um bocadinho mais ousado do que aquilo que eu estou a viver na minha vidinha rotineira no dia a dia, ok? E principalmente temos a hipótese de poder ir lá buscar os sonhos, que às vezes a gente até já se tinha esquecido deles, porque a vida empurra-nos de tantas formas que a gente às vezes até deixa ficar sonhos para trás, e começarmos novamente a olhar para esse sonho e levar um direcionamento para alcançar isso de alguma forma, ok? Um objetivo, não tem que ser propriamente um sonho e tal, um objetivo que tu tenhas para a tua vida, algo que tu queiras concretizar e que possa ser interessante para ti, principalmente que possa ajudar em termos futuros a estar melhor, com o teu corpo, com a tua mente, com a tua vida, com as pessoas à tua volta, ok? Com a tua realização, a tua satisfação em termos de vida e, obviamente, com a tua evolução também, ok? Entretanto,
Como eu estava-te a dizer há bocado, este eclipse é o último de uma série de eclipses que nós tivemos no eixo de Peixes e Virgem, e que trabalhava muito esta ideia de trazer a espiritualidade à prática, fazer algo mais concreto com aquilo que nós temos em termos vibracionais e energéticos em nós, ok? Mas lembro-te que o nódulo norte, que é o que está a fazer ligação com esta lua, este eclipse específico, ele já está, não está em Virgem, nem em Peixes, está ligeiramente à frente, está em Aquário, não está em Peixes, está ligeiramente à frente, está em Aquário, os nódulos andam para trás, ok? Então, o que é que isto significa? Significa que, apesar de nós estarmos a ter aqui toda uma lógica de planeamento, execução, etc., ainda há aqui uma outra tónica que eu quero trazer-te, lembrando-te de algo que nós já falamos no eclipse passado, que foi o eixo Leão-Aquário, ok? Que é a questão do, se vamos seguir em frente, vamos seguir com autenticidade e vamos seguir com equipa, com o grupo, com comunidade, ok? Portanto, lembrando que não é, este último eclipse, sim, mas não é só este último eclipse. Há aqui outras energias, principalmente ligadas com o apoio da comunidade, o nós brilharmos para a comunidade nos reconheça, para que se possam identificar connosco e não nos identificar com eles, e podemos criar aqui uma tribo, um apoio para podermos crescer e chegar mais longe na concretização dos nossos objetivos, ok? Portanto, é importante também aqui esta situação. Entretanto, ok? Então até agora aqui está esclarecido, percebeste o que é que significa este eclipse, ok? Vai lá fazer os teus planos, que é importante preparar para pensar nas coisas, não precisa ser nada complicadíssimo, ok? Pode ser muito simples, mas é importante que tu tenhas então aqui também esta noção, ok? Agora, o que é que eu resolvi fazer? Fiz uma meditação especial para ti que tu vais adorar, ok? Está espetacular e eu vou-te explicar como é que esta meditação vai ocorrer, que é para tu perceberes melhor como é que tu podes utilizar e usufruir desta meditação agora aqui a seguir, ok? Então, deixa-me só ficar nos meus apontamentos, que é para eu não me esquecer, porque isto é muita coisa, para me lembrar, ok? Então, primeira coisa desta meditação, obviamente que ela começa com as inspirações, etc, etc, como sempre todas as meditações que nós fazemos, né, que é para acalmar, serenar, etc. Mas há aqui uma coisa nova que nós vamos fazer. Nós vamos fazer, em primeiro lugar, a ativação do terceiro olho, para podermos ter mais clareza em relação ao nosso caminho, ok? Não queremos só paz e tranquilidade, nós também queremos a ativação do terceiro olho para podermos ver com mais clareza, termos mais noção do real, do concreto na nossa vida. Lembrando que peixe é um bocado evoluído, portanto precisamos de clareza na nossa vida, ok? Depois, a seguir, vamos também continuar. Depois vamos fazer aqui uma novidade extraordinária. Se tu já fizeste o libertogénico em ti comigo, tu já sabes um bocadinho, já treinaste um bocadinho comigo este tipo de meditações assim fora da caixa, que eu, sabes como é que eu sou, né? Assim, faço coisas diferentes, ok? Se tu nunca fizeste, não te preocupes, vais fazer agora pela primeira vez comigo uma meditação completamente diferente, ok? Porquê? Porque vais chegar a uma altura da meditação, aliás, duas alturas da meditação, em que tu vais parar a meditação para fazer uma coisa, uma missão que eu te vou dar, e depois vais voltar outra vez à meditação para dar continuidade, ok? Portanto, vai ser muito fixe, mas tens que seguir as minhas instruções, ok? Então, eu vou-te explicar. A primeira coisa que nós vamos fazer depois de sintonizar e ativar o terceiro olho é, vamos colocar uma intenção, a primeira intenção, ok? E a intenção que nós vamos colocar é de receber informação em relação ao nosso próximo grande objetivo, ok? Qual é o sonho que nós vamos concretizar em termos de vida? E depois a seguir, lá está, vem aqui a tua primeira missão, e a tua primeira missão é muito simples, repara. É, sem te distrair com absolutamente nada, tu vais parar, portanto, recebeste a informação, não é? Tu vais parar, vais pegar no teu telemóvel, aproveita o teu telemóvel ao lado quando vais fazer a meditação, ok? Vais pegar no teu telemóvel, vais entrar no nosso grupo do Telegram, que a partir de agora vai-se passar a chamar Portal do Intérprete do Universo, ok? Vais clicar lá e vais escrever aquilo que tu recebeste, ok? Vais deixar lá escrito. Ou fazes um áudio se quiseres, pode ser, tanto faz. Não tem mais jeito, ok? Entretanto, depois, regressas novamente à meditação sem distração, não interessa se alguém mandou mensagem, não interessa se tens ali um vídeo do YouTube que acabou de cair, não interessa se no TikTok fizeram mais um post, nem no Instagram não sei o quê, nem não sei onde, não sei o quê, ok? Não interessa. Interessa que tu chegaste lá, escreveste o que tiveste a escrever e voltaste outra vez para a meditação comigo, ok? Entretanto, vamos fazer a segunda intenção, vamos colocar a segunda intenção de recebermos informação de qual é o próximo passo que nós vamos ter, ou vamos precisar ter, para conseguir pôr em prática o nosso objetivo, o nosso sonho, ok? E vais receber novamente a informação, voltas outra vez, assim que terminar, mais uma missão para ti. Voltas outra vez ao portal do Intérprete do Universo, o nosso grupo do Telegram, voltares outra vez a registrar aquilo que tu recebeste e sem distrações, regressares, porque logo a seguir o que nós vamos fazer vai ser integrar esta informação e depois preparar-te para receber a energia do eclipse. Repara, estás a ver esta imagem lindíssima que está aqui ao meu lado?
É isto que vai acontecer, ok? Nós vamos receber a energia do eclipse em nós, vamos curar esta energia para que tu possas utilizar quando for eclipse e nos próximos tempos também, porque o eclipse é algo que é forte, portanto fica vigente durante algum tempo, e possas utilizar maravilhosamente bem toda esta energia do eclipse, ok? Portanto, fica com atenção, presta ali, sintoniza comigo, que é para receberes aquela informação, assentares, interiorizares e depois poderes utilizar quando terminar a nossa meditação. Ok? Pronto, é isso. Entretanto, depois, vamos voltar aqui ao resto. A seguir esta meditação, o que é que tu vais encontrar? Vais encontrar. Desculpa lá. Já sei, obviamente, não estava a esquecer esta parte fantástica. Tens um bónus especial que eu deixei ficar aí, um manual do intérprete do universo. Tem o essencial que tu precisas para poder ser um bom intérprete do universo. Estás a ver o essencial, aquilo que eu ando para aqui a falar, em aulas e em vídeos e não sei o que mais. Pronto, está tudo resumido num manual. Estás a ver o Virgem a planear? Pronto, foi o que eu fiz, ok? Peguei nas informações todas, meti naquele manualzinho que está ali para ti, para tu poderes descarregar. Se quiseres, podes imprimir. Se quiseres, podes ir olhando para ele. Tem coisas, resumos, umas coisas importantíssimas em relação àquilo que o intérprete do universo tem que ter em mente, sempre para poder fazer o melhor, ou levar melhor a sua vida e, obviamente, está sempre em evolução. Ok? E, finalmente, não podia terminar esta sessão espetacular dos especiais eclipses sem te deixar ficar um vídeo também inspirador, ok? Então, eu também encontrei mais um anúncio extraordinário, que achei muito giro, e vou deixar ficar ali no fim para tu te inspirares, ok? Para sair daqui com uma vibração elevada. Vamos para a meditação, levas também este vídeo para poder fazer ali o fecho, o encerramento aqui das nossas atividades, okay? Em relação a estes eclipses que estão a ocorrer agora aqui na nossa vida e que são poderosos e que nós vamos aproveitá-los ao máximo, ok? Já sabes o que é que eu te digo sempre? Para aí, deixa-me só corretar, até me estava a esquecer. Fiz aqui uns slides tão lindos, até me esqueci de pôr aqui, ok? Portanto, está aqui o bónus do manual para ti, ok? E depois o vídeo de encerramento para tu poderes fechar ali em grande com a tua energia ao rumo, ok? Entretanto, gratidão por esta oportunidade. Já sabes o que é que eu te peço sempre? Deixa ficar comentários, ok? Depois de teres ido lá ao grupo escrever qual é o teu sonho e qual é o primeiro passo que tu vais dar, ok? Entretanto, depois podes registrar para ti, obviamente, não é? Ali foi a coisa rápida para ficar tudo registado para toda a gente. Há uma parte, estava-me a esquecer, há uma parte da meditação em que nós vamos todos criar energia de egrégora, de grupo, de comunidade, ok? Por isso é que toda a gente vai colocar o seu sonho, toda a gente vai começar a colocar o seu primeiro passo na comunidade, no grupo da comunidade, neste caso no portal do Intérprete do Universo, ok? É importante que o faças para criarmos aqui um uníssono energético, ok? E, entretanto, depois, quando terminar tudo, quero que vás lá também ao nosso grupo, deixa ficar também o teu testemunho, o que tu queiras comentar sobre isto, para mim é sempre importante para eu saber como é que eu posso melhorar uma próxima vez e fazer cada vez melhor estas atividades para podermos aproveitar as energias dos astros. Ok? Maravilhoso, espetacular, espero que tenhas gostado. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Cá nos encontramos logo na próxima oportunidade. E até lá, já sabes. Um beijo no teu coração. Hasta la vista, baby.